No vídeo de hoje, nós vamos comentar uma reportagem que saiu no Correio Brasiliense, que é sobre o David Ancelotti. Para os amantes do futebol aí, então, para a gente estar contextualizando essa notícia. Ele é o filho do Carlo Ancelotti, que é o técnico multicampeão, com passagem por diversos clubes e sempre de alto nível, e que atualmente ele está na seleção brasileira. Então, essa matéria é sobre o filho dele, né, o David Ancelotti, que por muito tempo acompanhou o pai como seu auxiliar técnico e hoje ele está comandando a equipe do Botafogo. E o que chama a atenção nessa reportagem é essa ligação que ele tem com a parte da psicologia do esporte. Segundo ele, no futuro todo jogador vai ter seu próprio psicólogo. E para muita gente acaba sendo até um exagero quando ele fala isso. Só que se a gente olhar com muita atenção, isso acaba fazendo muito sentido, né, Rafa? Isso, existe uma tendência, né, que a gente não tem muito conhecimento, muito acesso lá na Europa. Se você pega técnicos conhecidos como o Enzo Maresca, que foi campeão agora pelo Chelsea, ele foi auxiliar técnico do Pep Guardiola lá em 2023 no Manchester City. Hoje ele é campeão mundial. Por que ele é campeão mundial? Porque lá na Europa existe essa tendência de auxiliares pegarem psicólogos para tentar interpretar como que funciona cada jogador. Então, o David Ancelotti, ele faz justamente isso. Ele pegou essa questão lá do Real Madrid, onde ele foi auxiliar do pai dele, né, na época, e lá eles pegaram psicólogos para tentar identificar qual que era o padrão de cada jogador e dessa maneira conseguir extrair o melhor de cada jogador e, claro, né, basear o esquema tático, o esquema estratégico para aquela equipe pudesse funcionar melhor, né? Inclusive jogadores que estavam em fase de desenvolvimento, então acompanhar esse desenvolvimento, a pressão sobre as expectativas sobre ele, né, tomada de decisão. Uma coisa que eu achei muito interessante, Cid, foi a questão da visualização, uma técnica da psicologia que a gente tenta imaginar com o maior detalhes possível algo que vai acontecer, né, e a gente atingindo um resultado que a gente quer. Então, no futebol, o que é isso? É você imaginar como é que vai ser aquele jogo que vai ter, você imaginar você ganhando aquele jogo, mas não só ganhando aquele jogo, o meio do jogo é o mais importante, né? Como você vai ganhar aquele jogo? Antecipar uma possível estratégia do time adversário, uma possível solução que você vai ter que ter em campo, como que você vai superar a pressão, se vai ter muita torcida, se não vai. Então você antecipa aquilo na sua mente e quando você chega no jogo você já está mais preparado, você está mais confiante. Então essa confiança em jogos de alto desempenho, ela faz toda a diferença, né? Para bater uma falta, para bater um escanteio, para um posicionamento, para bater pênalti, caso vá para os pênaltis, né? Então, isso já é a margem da margem dos times de alto desempenho, né, Cid? E aí o bacana é que tu falou sobre o pênalti, né? Que aí o trabalho de pênalti, além da parte física, né, de treinar a questão comportamental, tem muito a questão mental também. A pressão aí de jogar num estádio cheio de pessoas, muitas vezes pode ser contra a tua torcida, né? E aí aquelas vaias, o quanto que de fato esses jogadores eles têm que estar preparados. Porque da mesma maneira que ele pode se consagrar batendo e acertando um pênalti, ele também Sim. pode decretar ali o fim da carreira dele, dependendo da importância que é esse jogo. Tem uma outra curiosidade, Rafa, que é a chamada zona ideal de ansiedade. Eu estava lendo sobre a psicologia do esporte e o que isso quer dizer. Que cada jogador ele tem um nível específico de nervosismo que acaba fazendo ele render melhor. Então, se a gente pegar a ansiedade, né, o que a ansiedade acaba gerando no corpo? Ela dispara essa adrenalina que acaba te preparando para alguma situação. Então, essa zona ideal de ansiedade, ela existe para o atleta. Se ele está relaxado demais, pode ser que ele não entre no jogo com energia. E se ele está ansioso demais, pode ser que ele acabe travando, né? Então, a psicologia é justamente para ajustar esse ponto certo para ele. Nem a mais, nem a menos, né? Que aí começa a entrar essa autorregulação emocional, que é um papel principal aí da psicologia.